ouve Bandeirantes Acontece. Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir, ouvir. Bandeirantes Acontece. Jornalismo é uma oferta do Mob e no 86.3. Ainda faltam 15 meses. Se o cenário mostrado na maioria das pesquisas não mudar muito, as pesquisas hoje indicam que haverá segundo turno na eleição presidencial em 2026. E indicam uma disputa entre o Lula, ou um candidato apoiado pelo Lula, e alguém do bolsonarismo, que represente esse grupo. De novo, haveria lulismo e bolsonarismo no segundo turno da eleição. Claro, 15 meses é muito tempo em termos de eleição. Quando se trata de eleição, as mudanças podem ocorrer rapidamente. É um tempo considerável, falta muito. Mas, em 2021, as pesquisas e depois confirmadas, ratificadas pela maioria das pesquisas em 2022, não todas, mas a maioria, mas já em 2021, muitas pesquisas indicavam Bolsonaro e Lula no segundo turno em 22. E foi o que aconteceu. Houve segundo turno, não havia possibilidade de alguém resolver a parada no primeiro turno, e entre Lula e Bolsonaro. Tudo aquilo que se desenhou, que se esboçou, que se tentou colocar como terceira via, né? Alguém fora dessa disputa, isso não colou. A disputa ficou entre os dois e assim foi até o final. E agora, pelo jeito, de novo será assim, só que não com o Bolsonaro, que está proibido de concorrer. E quanto ao Lula, o Lula diz que, nas condições atuais, ele concorre. Se daqui, na hora da definição das candidaturas, né, daqui a um ano, houver as mesmas condições, se ele se sentir bem, com saúde, com a mesma disposição de hoje, que ele vai concorrer, vai tentar a reeleição. E do outro lado, quem será o candidato que terá a bandeira do bolsonarismo, mas não só, e aí é que entra um elemento importante. Aquele que representar esse campo político, ele não poderá expressar, manifestar apenas o bolsonarismo em si, ou aquilo que o bolsonarismo representa, porque o bolsonarismo não é uma ideologia. Na verdade, o Bolsonaro, com as circunstâncias para ele adequadas, no momento adequado, ele conseguiu se tornar portador de um conjunto de ideias, liquidificá-las. Mas ele não é o idealizador, ele nunca foi idealizador de nenhum conceito político, nunca, não é? Mas um portador. Agora, aquele que representar esse campo e esses eleitores, ele terá de conciliar as ideias elementares associadas ao bolsonarismo, porque o bolsonarismo em si não é ele um conjunto de ideias, né?
Mas, em razão das circunstâncias, o Bolsonaro tornou-se esse portador dessas ideias. Mas ele terá de associar essas ideias a tudo aquilo que está sendo colocado como primordial por setores do mercado financeiro e mais do que mercado financeiro, algo que é muito maior do que o mercado financeiro, o capital financeiro. Porque o capital financeiro não é só capital bancário, é uma fusão do capital bancário com o capital industrial. Uma fusão econômica. E uma sujeição do capital produtivo, aí sim, pelo capital bancário. E que também não é um grupo homogêneo. Muitas vezes, aquilo que se simplifica na analogia com a Avenida Faria Lima, né? Ao pessoal da Faria Lima. Então. Isso, na verdade, é uma menção a grupos financeiros que trabalham com o mercado financeiro, mas não necessariamente isso se associa à FEBRABAN, que é o conjunto, é o sindicato dos bancos, né? E que, obviamente, tem o controle dos grandes bancos. E muitas vezes há divergências quanto a caminhos políticos entre essa multidão do mercado financeiro, que também não é homogênea, isso é óbvio, né? Até porque ali dentro há interesses convergentes, mas também interesses divergentes. É o mercado. Mas mesmo quando há uma clara maioria para apontar uma direção, nem sempre é a mesma direção da FEBRABAN. E tudo isso pesa em eleição. Mas há também o apoio partidário. Como os partidos, porque é óbvio, PL vai ser o partido desse candidato ou associado ao partido desse candidato, que pode ser o Republicanos do Tarcísio. O Novo deve lançar, no mês que vem, a candidatura do Zema, que as pesquisas mostram, aparece com 2%, 3% de intenção de voto. E convenhamos, né? Não se enxerga grandes chances de o Zema disputar com possibilidade de vencer a eleição. Pode disputar, mas com possibilidade de vencer é muito difícil. Isso significa que no segundo turno o Novo também estaria com esse candidato do PL ou do Republicanos. Ou do União Brasil, né, se for o Caiado, que também não é muito provável. As pesquisas indicam hoje, e por isso que eu disse, se o cenário não for significativamente alterado, se daqui a 15 meses não tivermos um cenário muito diferente daquilo que é mostrado hoje nas pesquisas, há dois candidatos ali do chamado campo bolsonarista, dois candidatos que aparecem com intenção de voto alta, portanto com força para ir para segundo turno e tal. A Michele Bolsonaro e o Tarcísio de Freitas. É claro que o apoio de quem tem dinheiro e está mais do que na cara, né, que a proibição, a contribuição de pessoa jurídica para candidaturas, ela é driblada de diversas maneiras, ela é contornada de diversas maneiras. Diversas maneiras. Inclusive com o uso de doação de pessoa física e tal. Mas todo mundo sabe, o banco tal colocou dinheiro na campanha tal. Isso é óbvio. Mas
a posição do Centrão é importante. Sim, o Centrão é uma abstração jurídica, né? Ele não tem um estatuto. Ele não é um bloco formal. Mas ele não é uma invenção. Ele é real no parlamento. E nas posições que os partidos adotam. Ele é real e mais do que real, ele é maioria na Câmara e no Senado. Não é aquela convergência pontual em alguns assuntos. Sim, há assuntos que provocam divisão no Centrão. Mas há um rumo que é definido conjuntamente. Ainda mais agora com essas fusões e esses mega partidos que vão surgindo. União Brasil já foi uma fusão de PSL com DEM, e é um partido grande. E novas fusões ocorrerão. Novas fusões ocorrerão. Vale notar que, para os partidos, esses partidos do Centrão, há uma grande, inequívoca prioridade: eleger parlamentares. Porque isso significa, inclusive, muito mais dinheiro de fundo partidário e de fundo eleitoral. Quanto maior a bancada... Fundo partidário é uma indecência, né? Uma indecência. É incrível como o Brasil não atira pela janela o fundo partidário. Mas esses partidos sabem que bancada grande significa mais dinheiro. E mais dinheiro significa mais chance de, na eleição seguinte, ter uma bancada ainda maior. E, portanto, mais dinheiro. Mais participação no fundo partidário e no fundo eleitoral. E agora, com cláusulas de barreira, não só federações, mas fusões nuas e cruas, com o surgimento de um novo partido. É o caso do União Brasil. Não é uma federação, é um novo partido. Na fusão de dois partidos. Não é uma união temporária, circunstancial. É uma fusão. Tornaram-se um partido. Mas além da questão parlamentar, e hoje, ainda mais hoje, com o parlamento tendo grande controle sobre a execução orçamentária, com o festival de emendas, muitas delas obrigatórias, muitos mecanismos obrigatórios, ou seja, o governo é obrigado a liberar as emendas, são impositivas, o que, aliás, pode ser discutido perante o texto constitucional. O Brasil é presidencialista. Mas é um presidencialismo que corre o risco de tornar-se inteiramente, ele já é parcialmente, inteiramente de araque, com o controle pelo parlamento e pelos partidos da execução orçamentária. Então, a dependência dos partidos, dos parlamentares, do Congresso, em relação ao Executivo, ela é muito menor hoje do que era na primeira década deste século. Lá nos 2 primeiros mandatos do Lula, por exemplo, lá a execução orçamentária estava nas mãos do governo, as emendas não eram impositivas. Isso começa a mudar com Eduardo Cunha. Nossa. Mas é claro que ainda assim a eleição presidencial ela interessa e muito ao Centrão. Porque também significa ministérios. E ainda que não sejam de fato responsáveis pela execução orçamentária, os ministérios são caminho
irrevogável para a liberação das emendas. Controlá-los é importante. Controlar o orçamento daquele ministério. O Ministério da Saúde, então, que é o que tem mais grana, o que recebe mais dinheiro. Mas também da educação, Casa Civil. Casa Civil que foi ocupada no governo Bolsonaro, na parte final, pelo Ciro Nogueira, que foi, aliás, quem inaugurou a transferência da chave do cofre de execução orçamentária do Ministério da Fazenda, na época era Ministério da Economia, com Paulo Guedes, para a Casa Civil, o que significava, com Ciro Nogueira, para o Centrão. O Ciro Nogueira, ele publicou em rede social um elogio ao Tarcísio de Freitas, comparou a Jair Bolsonaro. Ele tem de pagar o pedágio para o Bolsonaro, né? Mas o que ele queria era elogiar o Tarcísio. Ele paga o pedágio para o Bolsonaro, menciona o Bolsonaro. E, no entanto, ele tinha como objetivo nessa publicação elogiar Tarcísio de Freitas e projetar Tarcísio de Freitas como presidenciável. E, nas palavras do Ciro Nogueira, como um daqueles que podem ser o presidente ideal, né? Campanha em rede social. Só que os movimentos, eles se repetem, são muito parecidos com o que já vimos há 3 meses, há 6 meses, há 1 ano e meio, que é a reação dos filhos do Bolsonaro e do próprio Bolsonaro, muitas vezes, quando há qualquer movimento para escancarar a candidatura de Tarcísio à presidência. Isso os incomoda. Mas o Centrão e também a parte do mercado financeiro e dos bancos, a parte que quer Tarcísio presidente, está pressionando o Bolsonaro para parar com a fantasia de que ele, Bolsonaro, será candidato e apoiar aberta e explicitamente, desde já, Tarcísio de Freitas. O Bolsonaro, pela enésima vez, disse, aliás, depois das medidas restritivas impostas a ele pelo Alexandre de Moraes, ele concedeu no mesmo dia uma entrevista à TV Bandeirantes, ao Túlio Amâncio, que fez as perguntas certas. Foi uma entrevista boa, porque não virou jogo de vôlei, né? Aquele negócio de levanta para o cara cortar. Foram perguntas importantes do Amâncio. De novo, o Bolsonaro disse que ele é o candidato, né? Candidato, ele diz, é Jair Messias Bolsonaro e tal. Ora, o Bolsonaro sabe que não. É impossível? Não, impossível não é. É improvável. Muito improvável. Ele tem 2 condenações pelo TSE. E está na condição de réu em um processo seríssimo, acusado de tentativa de golpe de Estado, de derrubada do Estado Democrático no Brasil, de ataque ao Estado de Direito, uma série de coisas. Além de outros elementos, né? Ontem o general Mário Fernandes confirmou, sim, que botou no papel um plano para assassinar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes. Depois falou, não, foi só um pensamento. Mas por que estava no papel? Não, porque eu não gosto de ler na tela. Mas por que tinha 3 vias? Ah, aquela impressora dá um trabalho.
ela tem uma mania de 3 vias. Não é fácil. Mas então... Mas qual a ideia do Bolsonaro? É manter-se relevante na escolha do candidato. E esticar isso até quando for possível. Então ele pode repetir o que o Lula fez em 18. O Lula sabia que não seria candidato. Tentou, mas sabia que não seria. Que a justiça diria não, como disse não. Até que chegou o prazo final e aí veio o último não do Tribunal Superior Eleitoral. E ele já tinha colocado o Haddad como vice exatamente por isso. Porque aí o Haddad herdaria a candidatura à presidência, como aconteceu. A ideia, claro, era projetar o tempo todo para os eleitores, Haddad é Lula, Lula é Haddad, Haddad é Lula, essa é a ideia. E o Bolsonaro pode fazer o mesmo, pode esticar essa corda até ao limite. Metade do ano que vem. Até que saia o não definitivo do TSE. E aí ele pode tanto fazer a mesma tática do Lula, ter o seu escolhido ou escolhida como vice, ou indicar um outro nome. Mas ele quer ter papel mais do que relevante, papel decisivo na escolha. E esses setores que querem especificamente o Tarcísio de Freitas, e não por motivos políticos, mas porque vem no Tarcísio o cara para cumprir a agenda que eles desejam. Uma agenda neoliberal radicalizada. Veio no Tarcísio o sujeito que pode assumir essa tarefa com convicção. Essa é a ideia. E o Centrão está muito menos preocupado com agenda e muito mais preocupado com viabilidade eleitoral do candidato que vai apoiar. E é até provável, e isso deve acontecer, divisões dentro dos partidos. É bom lembrar que o PSD do Kassab, que é assessor, secretário do Tarcísio, apoia o Tarcísio e tem em seu partido mais 2 que querem ser candidatos, o Eduardo Leite e o Ratinho Júnior. Mas ele tem ministro. O Fávaro é do partido do Tarcísio. O Rodrigo Pacheco, que é o candidato do Lula ao governo de Minas. Virou ministro também? Ele é do PSD também, e é o candidato do Lula ao governo de Minas. Ele é do PSD. O Eduardo Paes, que é mais próximo do Lula neste momento, nos últimos anos, também é PSD. Então, os partidos também entrarão divididos. Não é que haverá aquela coisa homogênea e tal. Mas o Centrão também tem pressa na definição. Então, há pressões de grupos empresariais que apoiam o Tarcísio e dos partidos dentro do Centrão que apoiam o Tarcísio, há pressão para que o Bolsonaro abandone a fantasia de sua candidatura e apoie o Tarcísio. Ele não vai fazer isso agora. Não há nenhum sinal, por enquanto, de que este ano ele fará. Talvez só numa mudança drástica de cenário. Mas é muito difícil. A ideia dele é levar até o limite para manter a sua palavra como decisiva. Por quê? Porque ele tem voto. Então, essa transferência de votos do Jair Bolsonaro para um outro candidato passa, claro, pela declaração pública dele de que apoia aquele candidato. Mesmo assim, nunca é integral a transferência. Nunca, em nenhum caso.
nem de Lula, nem de Bolsonaro, nem era do Fernando Henrique, nem do Jânio Quadros, nem do Getúlio Vargas. Nunca é transferência integral, mas é uma transferência importante, majoritária, dos votos que aquele político tem para outro candidato. Não é? E, basicamente, as garantias estão sendo dadas ao Bolsonaro, já foram dadas pelo Caiado, pelo Zema e pelo Tarcísio, que se um deles ganha, ele será indultado, receberá um indulto. Aí, o efeito disso, reação de Supremo, é outra história. Mas a promessa que ele quer, que ele cobra publicamente, e o Flávio Bolsonaro colocou isso como condição explícita, condição sine qua non para apoio do Bolsonaro. Que é o sujeito se comprometer com o indulto. Não é? Então a novela continuará, mas será cada vez maior, não só no mercado financeiro, e em bancos, e em empresas, mas também em partidos do Centrão, como demonstra o Ciro Nogueira, a pressão para que haja uma definição. Uma pressão sobre Bolsonaro para que ele indique logo o seu escolhido. Mas, tudo indica, não fará isso tão cedo. Não é esse o jogo dele por enquanto. Meu caro Danilo